comigo a sua Bíblia no livro escrito pelo profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 44, somente o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: o sacerdote deverá ensinar o meu povo a saber o que é santo e o que é comum, a diferença entre o puro e impuro. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu coloquei como tema da mensagem dessa noite o seguinte tema: perguntas de um sacerdote. O tema da mensagem dessa noite é perguntas de um sacerdote. Repita assim comigo: perguntas, mais forte, perguntas de um sacerdote. Esse é o tema da mensagem dessa noite, amém? O texto que nós acabamos de ler, o profeta recebe a revelação de Deus, e Deus fala ao coração do profeta o seguinte: que é de responsabilidade do sacerdote ensinar o povo. É de total responsabilidade do sacerdote ensinar o povo. Ensinar o que é santo, o que é puro, o que é certo, o que é errado. É de responsabilidade do sacerdote. Ou seja, como sacerdote, eu tenho a missão, a responsabilidade de ensinar o povo o caminho de Deus. É minha responsabilidade ensinar as pessoas aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E nessa noite, como sacerdote, em forma de perguntas, mas essas perguntas trarão ensinamento, eu quero tentar te conduzir a um mundo de reflexão, para que você possa na sua mente se encontrar com Deus através dessas perguntas. Essas perguntas têm como objetivo trazer ensinamento, porque é de obrigação do sacerdote ensinar o povo. A primeira pergunta que tem como objetivo trazer um ensinamento, que eu quero fazer aos irmãos, é essa que eu escrevi aqui. Olha a pergunta que eu quero te fazer. E você vai pensar, você vai refletir, você e Deus aí. A pergunta que eu quero fazer a primeira nessa noite: como seria a sua vida? Como seria a sua vida se Deus se afastar de você e deixar você completamente sozinho, completamente abandonado? Como seria a sua vida sem Deus nela? Como seria? Como seria a sua vida se Deus te abandonasse por completo? Se Deus te deixasse por completo? Se Deus virasse as costas para você e não quisesse mais saber de você? Como seria a sua vida? Imagine comigo a vida de uma pessoa que Deus vira as costas para ela e não quer mais saber. Como que seria a vida dessa pessoa? Eu poderia iniciar dizendo que já nem haveria uma vida, porque sem Deus nós não respiramos, sem Deus
o nosso coração não bate. Sem Deus, nós não teríamos força para levantar os nossos ossos e ficar de pé. Sem Deus, nós não teríamos força para mastigar um alimento. Sem Deus, nós não teríamos força para trabalhar. Sem Deus, nós não teríamos nada. Então, eu imagino que se Deus virasse as costas para uma pessoa, se Deus abandonasse uma pessoa por completo, nem vida essa pessoa teria. Porque uma vida sem Deus é um verdadeiro inferno. Uma vida sem Deus, irmãos, é um verdadeiro inferno. Porque o que é o inferno? O inferno é um lugar onde Deus se faz ausente, onde Deus não está presente. E se eu imaginasse como é o inferno, nós deduzimos, segundo a Escritura, que lá é um lugar de sofrimento, lá é um lugar de tristeza, lá é um lugar de dor, lá é um lugar, onde quem lá está não gostaria de estar, porque sabe que Deus não está lá. Então assim seria a vida de uma pessoa que não tem Deus na vida dela de forma plena. Uma pessoa sem Deus, irmãos, estou falando completamente, porque muitas pessoas não sabem, mas algumas pessoas viram as costas para Deus, mas Deus, por seu infinito amor, graça, compaixão, misericórdia, ainda cuida, ainda zela, ainda protege. Talvez não só como um pai, mas até como um criador, cuidando das suas criaturas. Agora, viver uma vida abandonada, sem a total presença de Deus, eu não desejo isso para ninguém. Ninguém merece, irmãos, ter uma vida sem ao menos uma gota da presença de Deus, sem ao menos um pingo, uma fagulha, um grão, porque um grão de Deus, olha, um grão de Deus preenche toda a nossa vida e faz toda a diferença. Uma gota de Deus sobre nós já faz toda a diferença. Viver sem Deus, irmãos, é viver um verdadeiro caos, é viver sem sentido, é viver sem objetivo, é viver uma vida sem sabor, é viver uma vida sem graça. Porque o que traz sabor, o que traz graça, o que traz vida à nossa vida é Deus. É Deus. Então, como seria a sua vida ou a vida de alguém sem a presença de Deus? Estou falando completamente abandonado. Como seria? Eu imagino que seria terrível. 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 Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor se faz presente na minha vida. Vamos aplaudir bem forte. O Senhor se faz presente, porque o nosso coração está batendo, estamos respirando, estamos vivendo, porque Ele vive na nossa vida, amém? A segunda pergunta, o tema da mensagem de hoje é perguntas de um sacerdote. Perguntas de um sacerdote. Repita comigo: perguntas de um sacerdote. Esse é o tema da mensagem dessa noite, amém? Como o texto aqui
nós lemos diz que é de obrigação do sacerdote ensinar, eu estou te fazendo essa pergunta para te ensinar. O primeiro ensinamento que eu estou te dando é: nenhum de nós é capaz de viver sem a presença de Deus. Nenhum de nós. A segunda pergunta que eu quero fazer a você nessa noite, para você pensar e refletir, é a seguinte: o que você tem feito? O que você tem feito que não te permite a voltar completamente para Deus? O que você tem feito? Às vezes nós fazemos algumas escolhas que nos atrapalham de se voltar para Deus, se entregar mais para Deus. O que é que você está fazendo? Quais são as escolhas? Qual é o caminho que você tem tomado? Quais são as decisões que você tem tomado que está te atrapalhando de você se entregar mais para Deus? O que é que te impede de você se entregar um pouco mais? O que é na sua caminhada, na sua jornada, na sua peregrinação aqui nessa terra? O que é que está te atrapalhando de ter uma entrega maior para Deus? O que te impede? Essa coisa vale mais do que Deus na sua vida, irmãos? Essa situação te dá mais prazer do que Deus pode te dar? Essa coisa que te embaraça a ponto de te impedir de se entregar um pouco mais, de se voltar mais, tem mais valor, te oferece mais valor do que o que Deus pode te dar de valor? Nós temos que pensar nisso, irmãos. É minha obrigação ensinar, é o meu papel, e a maneira que eu encontro é essa, te fazendo perguntas, te levando a refletir. O que te afasta de Deus vale mais, vale a pena, vale isso tudo? Será que vale isso tudo? Porque se Deus tem de fato um valor para nós, se de fato Deus tem um valor para você, para mim, para nós, nada substitui, nada tem mais valor do que Ele. Nada vale a pena. Não vale a pena nós permitirmos que coisas, situações, adversidades, lutas, problemas, e seja lá o que for, nos impeça de caminhar mais com Jesus. Não permita, irmãos, que nada nessa vida te impeça, te atrapalhe de se entregar um pouco mais para Jesus. O apóstolo Paulo fez uma citação que chama muita atenção. Ele diz assim: olha, nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem mesmo a altura, a profundidade, nem mesmo anjos, principados, nada, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Então, não impeça, não permita que nada te impeça de se achegar a Deus. Não permita a sua dor, e eu entendo de dor porque eu já sofri de depressão. A sua dor, ela não pode ser maior do que o seu Deus. Talvez na hora que você está sentindo ela, como eu um dia senti quando estava depressivo, eu achava que aquela dor era maior do mundo, que ia me consumir, que ia acabar comigo. E aquela dor ofuscou a minha mente, os meus olhos, pensamentos,
enxergar que Deus é maior ao ponto de curar de mim aquela dor. Deus é maior. Então o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta, a sua aflição, os seus problemas nunca serão maior do que o Deus que te fez, que te criou e que te ama. Não deixa nada te afastar de Deus, não. Você pode estar com o maior problema desse mundo, você pode estar passando pelo que for, mas entregue-se cada dia mais. Aproxime-se, não é correr, não. Quem corre cansa. É um passo de cada vez. É devagar e sempre. Se você der um passo, olha, irmãos, se nós melhorarmos, eu falo muito isso com Jesus, todo dia eu falo isso. Senhor Jesus, me transforma a cada dia pelo menos 1% a mais. Se a cada dia nós melhorarmos 1%, no final do ano deu quantos por cento? 365%. Mudou muito, melhorou muito. Você passou de 100%. Então é um pouquinho de cada dia, é um pouquinho por vez, que você possa falar: Senhor, eu quero engatinhar na tua presença, caminhar na tua presença. Não deixe nada te afastar da presença de Deus, amém? Levanta a sua mão assim, diga: Senhor Jesus, nada, diga nada, e nem ninguém vai me afastar da presença do Senhor. Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é perguntas de um. Tem marinheiro aí, salva o barco. Perguntas de um. Oh, glória! A terceira pergunta é forte, essa daqui. É muito forte. Você está preparado? Você está preparado para enfrentar a ira de Deus? Sinceramente, eu acho que nenhum de nós aqui está. Nenhum de nós. Está preparado para enfrentar a ira de Deus? Você consegue imaginar Deus irado? Se você é nervoso, ninguém fica na sua frente, você imagina na frente de Deus. Quem aguenta, quem suporta a ira do Todo-Poderoso? Os montes se abalam, a terra estremece. Ninguém aguenta. O que eu quero te levar com isso? Eu quero te levar a fugir da ira de Deus, irmãos. Precisamos fugir da ira de Deus. Antes que o cálice transborde, antes que seja tarde demais. Ainda estamos tendo tempo, irmãos. Enquanto a vida há o quê? Esperança. Você está vivo. Existe a esperança da salvação, irmãos. Ainda há tempo para a gente fugir. Como é que alguém consegue fugir da ira de Deus? Se escondendo atrás da cruz de Cristo, se agarrando em Jesus. O sangue dele nos cobre, nos purifica, nos esconde. A única maneira que nós temos para fugir da ira de Deus, irmãos, é se esconder atrás da cruz, é se colocar na dependência do Senhor, é se tornar temente, é se tornando obediente, é se tornando servo.
Não permita que uma decisão te leve à condenação da ira de Deus, irmãos. Não vale a pena. Deixa eu te falar uma coisa. Seja lá o que eu possa ter feito, seja lá o que você possa ter feito, o perdão de Deus é tão grande que cobre, que nos purifica. O sacrifício de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado, irmãos. Não importa o que você tenha feito. Você pode ter feito a maior bobagem nessa vida. Eu já fiz bobagem. Eu já fiz coisas que não agradavam a Deus. Mas quando eu me volto e me escondo atrás da cruz, irmãos, não há pecado, não há acusação que fique de pé. O perdão é derramado. E quando Deus perdoa, está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. O perdão do homem é falho, é limitado, é temporário. Mas o de Deus não. É eterno. Deus perdoou uma vez, está perdoado. Está perdoado. Não permita que você se depare, você mesmo, porque são as minhas escolhas que me levam à ira de Deus, são as suas, são as minhas decisões, são as minhas ações. Então que você não se permita a cair na ira de Deus, mas que você e eu, que nós possamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Levanta a mão assim para o céu e diga: Senhor Jesus, nessa noite eu me escondo atrás da cruz do Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte. Vou correr, a hora já está 4. Está em concordância com a pergunta anterior. Você sabia que em algum momento Deus vai querer prestar conta conosco? Em algum momento, na eternidade, está escrito que todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Quando chegar o grande dia, irmãos, que a gente possa ter tido a inteligência, porque é uma questão de inteligência, a sabedoria, a graça de correr para trás da cruz, aceitar o sacrifício e ficar juntinho com Jesus. Porque, meu irmão, se difícil é viver essa vida ao lado de Deus, muito pior é viver essa vida sem Deus. Se já é difícil, se já é duro, se já é complicado com Ele, sem, pior ainda. Então, vai haver um dia, irmãos, que a gente vai prestar conta. Mas nesse dia, que você já possa ter corrido e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Hoje eu estou aqui, limpo, lavado, purificado pelo Cordeiro Santo. Pelo Cordeiro Santo. Ainda há tempo da gente se esconder e se agarrar com Jesus. Amém? Quinta e última, precisamos nos conectar com Deus. Como é que a gente se conecta com Deus? A princípio, abandonando o pecado e, consequentemente, através de Jesus. Porque o elo de ligação entre nós e Deus é Jesus. Eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. O que nos leva a Deus é Jesus. A única maneira que nós temos para nos conectar com Deus é através de Jesus. É o único jeito. É através dele. E aí, o Senhor Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Há um convite de Deus para nós nessa noite. Deus quer que a gente se conecte com Ele. Deus quer que a gente se aproxime dEle. E tudo isso através de Jesus. A primeira pergunta que eu te fiz foi: vale a pena? Vale mais? É mais precioso? Eu tenho a certeza, irmãos, eu tenho a total convicção, eu tenho a total certeza de que vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena, irmãos, vale a pena se conectar. Não tem caminho melhor do que o caminho do Senhor. Não tem decisão mais importante do que a decisão de entregar a vida ao Senhor. Irmãos, eu fiz muita coisa nessa vida, mas de todas as coisas que eu fiz, a mais importante foi o dia que eu me entreguei a Jesus. Foi o dia que eu me entreguei a Jesus. Um dia eu decidi fazer um concurso público. Foi importante na minha vida? Foi. Um dia eu decidi ser pai. Foi importante na minha vida? Foi. Um dia eu decidi tirar a minha habilitação. Foi importante para mim? Foi. Mas de toda a decisão que eu tomei nessa vida, irmãos, a decisão mais importante que eu tomei foi entregar minha vida para Jesus. Durante um período de tempo em que eu adoeci, me perdi, me afastei, a única coisa que eu tive foi sofrimento. Foi só isso que me rendeu: tristeza, dor e sofrimento. Era só isso que eu tinha no coração, uma tristeza profunda. Eu estava perdido dentro de mim. Eu estava perdido dentro dos meus pensamentos. Eu já não sabia quem eu era. Eu já não sabia qual era o meu propósito. Eu já não sabia qual era a minha razão aqui nessa vida. Mas quando o Senhor brilhou dentro de mim, a vida passou a ter significado, a vida passou a ter sabor, a vida passou a ter propósito, a vida passou a ter sentido. O Senhor Jesus, irmãos, é a melhor decisão, é a melhor coisa. Você quer saber da verdade? Nós não somos nem dignos de falar: eu te aceito, Jesus. A verdade é Ele que tem que nos aceitar, porque Ele é que é digno. O Senhor nos aceita porque Ele é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é digno. Nós não somos dignos de nada, mas pelo seu amor, por sua graça, que nessa noite, através dessas simples perguntas que eu te fiz, você possa sair daqui com o seu pensamento conectado em Deus, pensando: eu é que preciso de Deus, eu é que careço do Senhor, sou eu. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não respiro, sem Ele nem vida eu tenho.
eu preciso de Deus. Que você saia daqui falando: Senhor, eu preciso do Senhor cada dia mais. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.